Podcast do Transporte. Nós do Podcast do Transporte, em estúdio presencial aqui no RNTP, estamos conversando com Vanessa Alcântara, do Mais Mob. Ela é a responsável pela área de antifraudes do sistema de bilhetagem do Rio de Janeiro, do Mais Mob, claro. Ela vai contar para a gente o que significa antifraude, apesar da gente saber um pouco, mas a importância que isso tem. A gente às vezes não dimensiona muito a importância de um sistema desse tipo para serviços como bilhetagem. Vanessa, qual a diferença de você ter um sistema antifraude para captar problemas na bilhetagem, né, com a diferença de alguém que, por exemplo, compra um produto pela internet e, de repente, alguém compra usando o cartão de crédito de outro de forma ilegal, né, de forma fraudulenta? Qual a diferença entre esses dois tipos de coisa e por que a importância de um antifraude ser maior e melhor no caso de um sistema de serviços como é o transporte público? Sim. Vamos lá. Atualmente, né, a gente sabe que qualquer empresa, seja ela de que venda produtos ou varejos, né, a gente sabe que ele vai precisar ter um antifraude em algum momento para conseguir fazer essa identificação do que você acabou de falar, que é a compra irregular. Mas a maior diferença quando a gente fala de transporte público é a rapidez com que isso acontece. Então, hoje, né, a gente vende recarga através do nosso aplicativo, em autoatendimento, e isso tudo é muito instantâneo. Então, a maior diferença entre você adquirir um produto, né, em uma loja virtual e uma recarga ou também um produto, né, como o próprio cartão físico, para a bilhetagem é a rapidez com que essa pessoa ela vai conseguir resgatar aquele dinheiro. Então, utilizar, exatamente. Então, assim, se você compra um produto, a empresa, ela pode ser que ela tenha um antifraude, ela vai identificar que aquela compra é suspeita. Geralmente, o cartão de crédito faz o quê? Entra em contato com a pessoa e informa, olha, a gente identificou uma compra fora do seu padrão e vou bloquear o seu cartão até que você confirme se essa compra foi realmente você que fez ou não. Já na bilhetagem, a gente não tem esse tempo. Por quê? Porque é instantâneo. A pessoa comprou o cartão, ela adquiriu a passagem e ela já sai utilizando. Então, o nosso maior desafio é realmente atuar com muita agilidade para conseguir combater, que hoje, né, inclusive conversando com vários estados que já passaram lá para o nosso stand, a gente identifica que isso não é um problema do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Na verdade, isso está acontecendo no Brasil todo, né? Eu conversando ontem com Bahia, por exemplo, eles disseram que tem um terminal lá na Bahia, onde as pessoas ficam vendendo passagens. Então, assim, se eu tenho um cartão, por exemplo, uma gratuidade, um sênior ou um cartão escolar, eu vou para o terminal, eu apresento o cartão no validador e a pessoa que ia pagar em dinheiro acaba dando dinheiro para aquela pessoa e cobra, às vezes, alguns centavos, né? Nem tão mais barato assim, mas, né, quem está lá enxerga isso como uma facilidade. Claro. Então, é um uso, inclusive, legal, né? Alguém que não tem direito àquele benefício acaba sendo beneficiado por algo que não tem direito. Exatamente. Então, assim, nós aqui da Mais Mob, a gente identificou isso, né, como uma dor que é a nossa, e hoje a gente está trazendo isso como um produto para o mercado. Porque da mesma forma que a gente sofreu com essas fraudes no passado, a gente entende que tem outras praças que também estão passando por esse mesmo problema e que talvez ainda não evoluíram ao ponto de ter uma ferramenta antifraude que coíba essa... Então, mas você colocou o verbo no passado, uma dor que nós sofremos. Então, vocês não sofrem mais com essa dor. Você pode dizer para a gente um antes e um depois? Ou seja, sim, como era antes, qual o tamanho dessa encrenca, né, dessa fraude, e para quando ela foi, e para quanto ela foi mitigada, ela foi reduzida hoje? Sim, então... eu estou na empresa há muito tempo, há mais de 15 anos, mas a área antifraude propriamente dita, ela tem em torno de 8 anos. Então, quando nós iniciamos, a gente iniciou principalmente com as gratuidades. Então, tem até uma reportagem que saiu, se eu não me engano, em 2018, que são os superfraudadores. Essa reportagem nós fizemos com idosos, por exemplo, que eles usavam 178 vezes ao dia, em um dia. Nossa. Então, assim, essa reportagem ela teve uma repercussão
muito grande, porque era um desses casos que as pessoas vendiam as passagens, então assim, não tinha como o próprio idoso entrar dentro do ônibus tantas vezes, em um espaço curto de tempo, enfim. E também, né, em 2017 veio a legislação da biometria facial no Rio. Então, assim, culminou que, junto com a área, né, veio a biometria e as outras ações também, porque a biometria, ela é um fator que, assim, a maior parte das pessoas conhece a biometria como um fator de coibir fraudes, né, e realmente é. Hoje a gente está expandindo a biometria lá no Rio para vários modais, como metrô, barcas, até no transporte complementar, que as vans a gente também conseguiu implantar. E fora os ônibus, é claro que já tem. Mas fora a biometria, nós temos outras ações para coibir também essas fraudes. Então, assim, o nosso principal desafio é prevenir, detectar e coibir. Sim. Né? Então, são essas 3 chaves que a gente tem lá, porque se você tem um bug, né, vamos dizer, você tem uma regra, mas aconteceu algum bug naquela regra, ou o fraudador, ele acaba descobrindo qual é a regra que você implantou, né? Porque ele está ali estudando claro, o seu comportamento para furar a sua regra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar agir com a maior rapidez possível. Mas também você não pode deixar de prevenir, né? Então, assim, a gente está atuando nas 2 frentes. Tentar prevenir para que a fraude não aconteça, mas se vier um ataque, porque é o que eu te falei, eu falo no passado, né, que a gente já sofreu muito, mas não é que a gente não sofra, porque o ataque ele pode acontecer a qualquer momento. Então, quando acontece um ataque, a gente só tem que agir de forma muito rápida. Então, o que a gente está trazendo aqui para a feira? A gente está trazendo uma solução antifraude, né? E essa solução, ela é flexível, né? Então, assim, a nossa maior dor era realmente você conseguir montar a regra, desenvolver a regra, homologar a regra e colocar a regra em produção. Então, a gente conseguiu agora montar um motor de regras, onde qualquer praça poderá adquirir esse motor, e esse motor ele é flexível. Então, por exemplo, se você criar uma regra de utilização, né? Então, assim, eu identifiquei que um padrão de fraude é a pessoa utilizar 8 vezes em 1 minuto. Não é normal isso, na mesma linha, no mesmo ponto. Então, assim, mas se essa regra identificar que eu também estou tendo uma assertividade muito pequena, ou seja, eu estou, na verdade, pegando mais pessoas que utilizam o cartão de forma devida do que realmente quem é fraudador, eu consigo, naquela mesma ferramenta, já ajustar a regra e colocar essa regra em produção. Então, a gente também se preocupa, né? Porque a gente não quer... o nosso principal objetivo é também não atingir os clientes bons. Sim. Né? Porque a gente tem que atacar quem realmente é fraudador. Essa balança não é tão simples. Você tem que ir ajustando. Exato, porque eles acabam tentando forjar um uso comum para que a gente não identifique que trata-se de um fraudador. Sim. Então, por isso que às vezes acontece também um falso positivo ou outro, né? Mas a gente está sempre ligado nessa assertividade. Então, deixa eu entender um pouco, então. Por exemplo, qual o tipo de fraude mais comum? É a utilização de bilhete de gratuidade, de bilhete estudantil? Qual é o tipo de fraude que você acha que hoje dá mais dor de cabeça para o sistema? Qualquer fraude que tenha um benefício associado. Então, assim, no Rio nós temos o bilhete único, né, intermunicipal, aqui em São Paulo vocês também têm. Hoje, né, essa fraude, ela é uma das fraudes, né, que a gente mais tem trabalho com ela, porque envolve dinheiro do governo propriamente dito, e a gente tem que prezar por isso. Então, esse tipo de fraude, ele tem várias frentes. Então, a gente tem que olhar, primeiramente, o cadastro. A pessoa, ela fez porque para ela ter um benefício, ela tem que ter um cadastro. Sim. Então, esse cadastro, ele é verificado.
Nós temos É uma o que base... alimenta a biometria, inclusive. Exato. Então, nós temos uma base de dados onde aquele CPF ele é validado junto à Receita Federal. Se não for um CPF válido, a pessoa não consegue fazer o cadastro na nossa base de dados. Então, tudo começa pelo cadastro. Tá. Depois que a pessoa entrou no nosso sistema, a gente começa a analisar a utilização propriamente dito. Então, como é que eles costumam fazer, né? No Rio, a pessoa, para ela ter o direito ao benefício, ela tem que ter uma renda abaixo de 3.200. Então, já começa por aí, né? Não é para todo mundo, né? Tá. Mas, às vezes, também alguma pessoa, ela faz o cadastro, mas empresta para uma outra que, na verdade, nem precisaria do benefício, né? Então, hoje a gente está muito focado nesse tipo de fraude para auxiliar o governo nessa redução de prejuízo evitado, né? Então, a gente está conseguindo fazer com que o governo tenha um prejuízo Governo do evitado. Estado. Do Estado, exatamente. Com essas regras que complementam a biometria facial. Um outro fator que também dá bastante trabalho para a gente é a venda através do app, mas através do cartão de crédito. Então, é o que você falou mais ou menos, né? A gente hoje tem um aplicativo, a pessoa entra no aplicativo, ela faz um cadastro. Esse cadastro também é verificado da mesma forma, mas depois que ela faz um cadastro, ela cadastra um cartão. Esse cartão não necessariamente é dela. Pode ser um cartão que ele gerou aquele cartão, ou ele pegou o cartão de alguém, enfim, tem scripts, né? Nos sites aí só de cartão de crédito que as pessoas disponibilizam cartões, né, só para fraudar. Então ele pega um cartão daquele, joga dentro do nosso sistema e compra recarga. O que isso acontece posteriormente? Rapidamente ele pega esse cartão e vai utilizar. Só que nós aqui identificamos que aquele cartão ele vem de uma finalidade de fraude, né? Só que se eu não fizer muito rápido esse cancelamento, eu não consigo salvar o valor que está dentro do cartão. E além disso, quando o cliente, que é realmente dono daquele cartão, que foi o que aconteceu com você, identificar que aquela compra não foi ele que fez, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a bandeira e vai falar assim, olha, não fui eu que fiz essa compra e eu quero o dinheiro de volta. E a gente vai ter que dar, porque realmente não foi ele que fez essa Só compra. que o fraudador já passou na catraca e já gastou aquele dinheiro. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que agir muito rápido. Porque se a gente agir rápido, por exemplo, se ele comprou 200 e ele conseguiu gastar 80, a gente conseguiu salvar 120. Então, assim, o nosso objetivo é atuar de forma mais rápida possível para conseguir salvar o máximo de valor que fica dentro daquele cartão, porque o cliente que realmente não tem nada a ver com isso, a gente vai ter que reembolsar. Nos dois casos, tanto de ter um cartão físico, né, quanto de fazer um cadastro para recarga, Sim, a pessoa é obrigada a fazer um cadastro. sim. Nesse caso, qualquer uma das compras fraudulentas, caso haja em nome dessa pessoa, vai estar identificado com ela. Sim. Que tipo de punição ela tem? Então, atualmente a gente faz um trabalho, né, em conjunto com a Secretaria de Transportes. Então, assim, essas pessoas, elas entram numa lista restritiva. Então, assim, com a gente ela não compra mais, né? E a gente também divide essa informação, claro, se for do bilhete único, com o governo. Então, assim, que aí o governo vai tomar alguma sanção com relação àquela pessoa. A gente aqui, o que nós podemos tomar como empresa privada é colocar aquele CPF numa lista restritiva. Sim. E aí aquela pessoa não vai conseguir comprar mais com a gente. Então, a nossa ação, a princípio, é essa. Tá. Não, perfeito. Bom, e isso na prática é um serviço que a Mais Mob Isso. desenvolveu em função da experiência de vocês no Rio, que Isso. já não, né? Já é longeva, né? Vamos usar Isso. um verbo de velho aqui. Já é uma experiência antiga, né? E com muita ação, inclusive. Mas, como você falou, tem muitas cidades no Brasil que ainda não tem esse sistema Não bem tem. desenvolvido. Tem a Exatamente. bilhetagem, mas não tem esse sistema desenvolvido. Isso aí. E é o serviço que vocês trouxeram para o Arena NTP. Isso. Para que... E como é que, por exemplo, uma cidade, né, do interior da Bahia ou do interior do estado de São Paulo diga, pô, eu quero que vocês instalem esse sistema antifraude na minha cidade. Uhum. Como funciona a relação
desse sistema com a operadora de bilhetagem que eles seguramente já têm, claro. Sim, sim. Então, esse sistema que nós estamos trazendo aqui para a Arena, ele, na verdade, ele é um motor de regra que ele, através de uma API, ele vai se ligar ao banco de dados daquela praça, né? E aí, enfim, né, de qualquer lugar, e aí ele vai consumir aquelas informações. Então, assim, a praça também não precisa se preocupar que por conta da LGPD, esses dados, né? Lei de proteção. Né? Exatamente. Esses dados, eles vão ficar transitando com a Rio Card? Não, não vão. O dado vai continuar lá naquela praça. O que vai acontecer é que o meu motor vai verificar aqueles dados e tudo que for identificado como suspeito ou como fraude, aí a gente vai fazer também uma ação conjunta com aquela praça. Olha, eu identifiquei. Qual vai ser a ação? Eu posso cancelar o cartão direto? Ou vai ser uma medida educativa? Eu vou chamar esse cliente numa loja e vou falar para ele, olha, você fez isso, isso e isso. Essa é a primeira vez que você fez, mas se for reincidente, você vai perder o benefício. Sim, então, mas esse sistema, ele funciona dentro desse ambiente sim. do município, ou seja, ele não sai para fora, ele fica lá, tá? Portanto, toda a base de dados fica restrita à cidade, ao poder concedente, vamos chamar assim. Exato. É só uma API de consumo okay. que vai fazer essa varredura e tudo que identificar que está de acordo com a regra vai ter uma ação, mas essa ação é previamente discutida, né, com a praça. Claro. Não, perfeito. Bom, eu acho que basicamente é um serviço adicional, né, que a MaisMob está oferecendo. Ontem nós conversamos com o Cassiano, né, que é o CEO da MaisMob, e ele estava explicando para a gente a diferença entre MaisMob e Rio Card. Rio Card, né? isso. Que a MaisMob hoje, ela criou, na verdade, um ecossistema de transporte. Ou seja, uma coisa é você trabalhar só com a bilhetagem, isso é uma coisa, mas como você acabou de explicar, quer dizer, tem cidades que já têm sua própria bilhetagem. Isso. Mas que podem contratar um serviço da MaisMob adicional, que não vai brigar com a... Não. Brigar, que eu digo no sentido de sistema, né? Atrito. De atrito nenhum, tal. Isso. E vai complementar aquela ferramenta. Exatamente. Perfeito. Então, eu entendi bem a lição. Tá ok, Vanessa. Você queria falar mais alguma coisa pra gente? Fora isso, assim, tem outras ações, tá? Que a gente também realiza, por exemplo, né? Nós temos uma ação que está muito ligada à localização da transação. Então, assim, dentro do validador existe um chip de dados que muitos estados têm o equipamento, mas não usa aquela informação a seu favor. Então, assim, dentro do validador existe um chip que ele grava a informação de lat long da transação. Então, assim, com essa informação, ela é muito preciosa. Porque quando eu te falei, por exemplo, que ele tenta burlar o uso de uma pessoa comum, mas quando você chega no nível do detalhamento da onde aquela transação foi realizada, você mata. Sim, foi na rua tal, altura do número tal. E é um grupo. Sim, horário tal, na linha tal. Exatamente. Então, aquilo ali acaba chancelando que realmente é uma fraude. Você faz o mapa de calor da fraude. Exato, exato. Então, Perfeito. assim, isso é uma informação que já está dentro de muitos validadores, mas que as praças realmente não usam essa informação para essa finalidade. E isso é uma informação muito importante e valiosa que não vai servir não só para isso, tá? Vai servir também para ele saber se o volume do carro está muito grande naquele momento, naquele horário, se ele pode talvez reduzir, colocar um micro-ônibus ao invés de um ônibus maior para aquele horário. Então, assim, essa informação da transação, da onde ela está sendo utilizada, ela tem várias finalidades. Até para planejamento da linha, Exatamente, né? Exatamente. Eu vejo um exemplo, uma cidade do interior de São Paulo, eu sempre reparava que os ônibus andavam praticamente batendo lata, como a gente fala em São Paulo, né? Vazios, né? E depois de um certo tempo eu percebi que eles trocaram os ônibus padrão, né? Grandes, por ônibus micro-ônibus. Isso. Né? E ninguém anda de pé, ou seja, eles foram adequando a realidade. Adequando a realidade. É Perfeito. isso. Tá?
E assim, em valores, né? Só para você ter uma noção, esse ano a gente já conseguiu identificar 2,5 milhões de fraudes, né? Nossa. Então, assim, é um número que chama muita atenção, e isso de forma geral, tá? Falando de todos os tipos de fraude que a gente identifica, que é a janelinha, que é muito conhecida, né? Que a pessoa sobe no ônibus, passa o cartão e devolve pela janelinha, né? Tem também a compra no cartão de crédito, que é o chargeback, tem o bilhete único, enfim, juntando todas essas ações, já estamos em torno de 2,5 milhões de fraudes identificadas em 2025. Bom, passando um pouco agora para a esfera policial, isso acaba criando, né, até indicativos de que existe uma quadrilha operando, por exemplo, Sim, né? Porque se sim. você fizer as contas, né, pô, alguém que, sei lá, o cara fez a fraude, R$ 30 por mês, quer dizer, o que é isso, né? Por que a pessoa vai correr risco com R$ 30? Claro que tem gente que corre, lógico, mas isso acaba criando, inclusive, essa possibilidade, ou seja, de quadrilhas que acabam se Sim, organizando. exatamente. A gente já teve sim também uma situação como essa, onde aí, como eu te disse, aí já é o governo que acaba Claro, envolvendo a sim, como eu polícia, falei, né? entra a área policial, que aí é Exatamente. Aí Secretaria de Segurança Pública, Isso, o tá? governo, ele pega essas informações, aciona sim a polícia e entra com uma investigação que culmina em uma coisa muito maior Sim, do que a gente possa imaginar, que começa com uma transação sim, de 30, R$ 20, mas na verdade, no final das é, contas, não se trata de uma coisa tão pequena, se trata, às vezes, de lavagem de dinheiro e exato, de um valor que é muito maior. é, perfeito. Não, eu acho que foi fantástico, né? A gente está acompanhando a ação da Rio Card, agora da Mais Mob, já há alguns anos, né? Sim, E, inclusive, é o Cassiano Ruzis, que a gente conversa bastante sobre a questão da bilhetagem, tecnologia, mas a gente sempre fica olhando esse lado, né? Esse lado da melhoria é contínua, da isso. inovação, mas se esquece que por trás disso tem esse problema que você citou, né? Quer Sim, dizer, nenhum sistema consegue sobreviver se ele não coibir fraude, é né? isso, Porque com como você certeza. falou, né? A quantidade de dinheiro que vai pelo ralo não é pequena, né? É isso, com certeza. Bom, tá bom então. Pessoal que ainda né, tiver no Arena NTP, participando do Arena NTP, né? Pode me procurar. Pode procurar a Vanessa. E também, quem tiver interesse, o site do Mais Mob, né? Isso, Mais.mob. isso aí. Mais.mob, para ter mais informações sobre o que significa, né, esse sistema antifraude que pode ser contratado por qualquer prefeitura do país, independente da bilhetagem que ele tem. É isso, Perfeito. exatamente. Obrigado, Obrigada, tá? Vanessa. Obrigada a você pela Obrigado, gente. oportunidade.
Podcast do Transporte.